Então, o resumo, né, do que vai acontecer na aula, né, são os conceitos, né, a diferenciação da farmacocinética, né, e farmacodinâmica, a interação do fármaco com o receptor, a definição da afinidade, agonistas e antagonistas, transdução de sinal, as características gerais dos fármacos e receptores, né, suas estruturas, ligações, né, das moléculas e os tipos de receptores. Definições de ação do fármaco e efeito do fármaco, eficácia e potência, e relações de doses e respostas quantais. Por último, né, vamos explicar, né, um pouco sobre toxicologia. Então, vamos relembrar, né, alguns conceitos, né, da aula 1, né, e da aula 2, né, que vai ter essa administração, né, do fármaco. O fármaco ele vai ser administrado, né, pelas vias, podem ser via oral, muscular, subcutâneo, então intravenosa, né, só que a intravenosa não vai passar, né, por todo aquele processo de absorção, né, que aprendemos na primeira aula. Então, ele já vai, né, se concentrar na corrente sanguínea. Então, vai ter essa administração, né, por essas vias e vão se concentrar, né, na corrente sanguínea, esses fármacos. Então, vai ocorrer o quê? A distribuição, né, para os tecidos desse fármaco, ou então, né, a metabolização e a excreção. Então, todo esse movimento, né, que o fármaco ele faz, né, nessa absorção, distribuição e eliminação, é a farmacocinética. Já o momento, né, que tem essa concentração do fármaco, ele vai para o sítio de ação, e tem esse efeito farmacológico, né, que vai ter uma resposta clínica. Só que essa resposta clínica ela pode ser tóxica ou pode ter uma efetividade, né, que é o efeito terapêutico desejado, né. Então, essa parte, né, que tem essa concentração, então tem esse efeito, né, no nosso organismo, é a farmacodinâmica. Então, a farmacocinética, né, são os efeitos que o corpo faz com o fármaco, né, todo esse movimento que ele faz, né, no nosso corpo. Já a farmacodinâmica são os efeitos que o fármaco ele vai fazer, né, no nosso corpo. Então, vamos para uma definição, né, que é bastante importante, né, na farmacodinâmica, que é a afinidade, né, que é a favorabilidade do fármaco pelo sítio de ligação no receptor. Então, o fármaco ele tem uma favorável, né, para se ligar naquele receptor. Então, quando as substâncias químicas elas possuem afinidade por um específico receptor, eles são classificados como agonistas, né, ou antagonistas. Então, vamos começar aqui, né, com os agonistas, né, que é uma molécula que se liga a um receptor e vai estabilizar numa determinada conformação, né, que atualmente é na conformação química. Ou seja, o agonista, quando ele se liga naquele receptor que ele está inativado ainda, ele acaba ativando, né, aquele receptor. Então, tem os tipos, né, de agonistas. Tem os agonistas integrais, que também são chamados de totais e plenos, né, que eles vão se ligar em seus alvos e vão ativar, né, até um grau máximo possível. Ou seja, ele vai ter, né, quando esses agonistas se ligam, ele vai ter um efeito, né, vai provocar um efeito no nosso corpo, né, máximo daquele fármaco. Já os agonistas parciais, eles produzem uma resposta submáxima através de sua ligação em seus alvos, ou seja, submáxima quer dizer que não é nem um grau máximo, mas também não é tipo um grau mínimo, né? Então, tá ali no meio, né, intermediário. Só que esses agonistas, né, eles podem se ligar, né, em todos os receptores, porém, ele ainda vai ter, né, um efeito intermediário, não tanto como os agonistas integrais, porque eles podem se ligar podem não se ligar em todos os receptores, mas ainda vai produzir um efeito máximo. Tem os agonistas inversos, né, que vai fazer ao contrário, né, dos agonistas integrais. Eles vão se ligar, né, naquele receptor inativando. Então, aqui é um gráfico, né, para entenderem melhor, né, que aqui em verde, né, são os agonistas plenos, né, então percebe-se que ele teve um efeito terapêutico desejado, então o máximo, né. Aqui em azul é o agonista parcial, então ele não teve, né, um efeito máximo, né, como o pleno. Aqui, né, em preto, o composto inativo, e em vermelho o agonista inverso, né, que está fazendo ao contrário do agonista pleno, né, inativando. Então, vamos para os antagonistas. Os antagonistas, eles inibem a capacidade de ativação ou inativação de seus alvos por agonistas fisiológicos ou farmacológicos, ou seja, eles vão se ligar no receptor,
né, inativando. Só que ele não vai fazer nenhum efeito fisiológico, né? Ele só vai inativar aquele receptor. Aí tem os tipos de antagonistas, né? Tem os antagonistas competitivos, né, que os fármacos eles bloqueiam diretamente o sítio de ligação de um agonista. Então, ele vai se ligar, né, naquele sítio, né, naquele receptor, né, fazendo com que o agonista não tenha um efeito do agonista, né, completamente, seu efeito máximo, né. Então, esses antagonistas competitivos, eles vão se ligar, ter uma ligação reversível, né? Ou seja, tem como, né, o agonista, ele reverter isso, né? Então, se tem esse antagonista nesse receptor, se tiver uma administração maior de agonistas, né, eles conseguem, né, meio que, não é a palavra certa, mas derrubar, né, esse antagonista. Tem o exemplo, né, a terazosina, que a terazosina ela é um tipo de antihipertensivo, né, que ele vai competir com o ligante endógeno, né, que é a norepinefrina, nos adrenoceptores. Só que aí vai fazer o quê? Fazendo com que diminua o tônus muscular e, consequentemente, né, vai ter essa redução, né, da pressão arterial. Então, para que não ocorra essa redução da pressão arterial, é só colocar um agonista, né, ter a administração desse agonista para que não ocorra, né, esse processo. Tem os antagonistas não competitivos, né, que são os fármacos que se ligam a outros sítios na molécula do alvo e que impedem a alteração de conformação necessária para ativação ou inativação do receptor. Então, a diferença desse antagonista não competitivo com competitivo é porque ele vai ter uma ligação, né, irreversível. Eu vou explicar melhor em relação a essas ligações irreversíveis, sabe? Mas quando tem essa ligação irreversível, não tem como, né, esse antagonista sair dali, porque a ligação é tão forte que não tem como reverter. Então, por isso, né, um papel fundamental da alimentação, né, de uma alimentação, né, com proteínas, porque as proteínas as estruturas dos receptores, né, praticamente, né, tem nas suas estruturas proteínas, né? Então, se a pessoa não consome tanta proteína, não vai ter a criação desses receptores, né, para criar mais receptores para os agonistas, né, se ligarem. Tem os antagonistas alostéricos, né, que vão se fixar no local diferente do local do agonista e evita que o receptor ele seja, né, ativado pelo agonista. Né? Aí um exemplo é a piracotoxina, né, que ele vai se fixar no interior do canal de cloreto controlado pelo GABA, só que quando essa substância ela se liga, né, dentro desse canal, o cloreto ele não pode passar pelo canal, mesmo quando o receptor ele está totalmente ativado pelo GABA. Então, não vai ter, né, a passagem de íon, né, no receptor. Só para fixar melhor, né, que os antagonistas, tem os antagonistas que eles precisam dos receptores, né, para ser ligados, né, para ter um efeito, para não ter um efeito do agonista. E tem os antagonistas que não necessitam de receptores, que são os antagonistas químicos e fisiológicos. Então, o antagonista dos receptores, eles vão se ligar, né, no sítio ativo e pode fazer uma ligação reversível, né, essa ligação entre o sítio entre o receptor e o antagonista pode ser reversível ou irreversível. Quando é irreversível, é antagonista competitivo. E quando é irreversível, é antagonista não competitivo no sítio ativo. E tem a ligação alostérica, né, que pode ser reversível e irreversível. Só que é chamado de antagonista alostérico não competitivo. Aqui são dois gráficos, né, para diferenciar, que aqui é o antagonista competitivo e o não competitivo. Então, aqui, em azul, né, o agonista isolado, quando não tem a ligação do antagonista ali naquele receptor. Então, percebe-se que aqui, quando o antagonista ele está presente, ele ainda consegue, né, o fármaco consegue ter seu efeito, né? Porém, ele vai ser preciso uma administração de fármaco maior. E aqui, né, ele não tem, com uma certa quantidade de fármaco, não tanto como quando um antagonista está presente, né, vai ser bem menor, porque sua potência é maior. Então, para conseguir a potência daqui do agonista isolado, é preciso que
né, tem uma administração de fármaco maior. Eu vou explicar, né, o que é potência e eficácia mais para frente. E tem um antagonista não competitivo, né, que ó, não vai influenciar em nada a sua potência. Mas quando o agonista isolado, ele ainda consegue, né, ter, né, sua efetividade, né, ter o seu efeito terapêutico. Já quando tem um antagonista não competitivo, né, ele ligado no receptor, ele não consegue ter um efeito terapêutico. Aqui só um resumo, né, que o agonista integral vai ativar o receptor com eficácia máxima, o parcial vai ativar o receptor, mas não com eficácia máxima, o agonista inverso vai inativar o receptor, né, vai inativar, né, vai fazer o contrário, né, daqui do integral. E tem, né, os antagonistas, né, que o antagonista competitivo ele vai influenciar na potência do fármaco, porém não na sua eficácia, né, ele ainda consegue seu efeito terapêutico. Já que no antagonista não competitivo do sítio ativo, né, ele não vai influenciar na potência, mas sim na sua eficácia. E os alostéricos, né, eles não vão influenciar na potência do agonista, mas na eficácia vai. Mas como é que, né, um fármaco ele sabe atuar especificamente naquele receptor, né? Tipo, é aquele negócio, né, que muita gente fala, né? Mas como é que o remédio, entre aspas, né, ele chega, né, no local certo? Então vai ter, né, essa administração, né, do fármaco, né, um agonista, que ele vai se ligar ao receptor da célula. Então ele vai formar um complexo fármaco-receptor. Então, quando ocorre esse complexo fármaco-receptor, vai ter uma alteração na atividade bioquímica ou molecular, ou seja, né, quando tem essa ligação, a célula vai transcrever, né, a mensagem, né, que esse fármaco ele está mandando. Ó, eu quero que pare a dor, né, entre aspas, né, não é bem assim. É basicamente. Então, eu quero que pare a dor, né? Então, ele vai transcrever, então vai mudar, né? Vai ter essa alteração da atividade bioquímica para corresponder, né, a esse que o fármaco está dizendo. Então, isso é a transdução. Então, um exemplo disso são os antihipertensivos, que eles vão causar, né, um relaxamento dos vasos sanguíneos. Ele vai chegar, esse antihipertensivo, ele chega lá no receptor, né, a célula vai decodificar, né, o que o antihipertensivo quer dizer com aquilo, né? Então, vai ter a modificação da célula, vai ter a mensagem, né, dos sinais, né, pelo receptor, para que, né, ocorra uma vasodilatação no vaso, né, e tem uma diminuição da pressão arterial. Aqui são algumas características, né, da transdução de sinal, que tem a especificidade, né, que é quando um receptor ele é específico, né, para um determinado fármaco, né. Então, esse receptor, poucos fármacos eles conseguem se ligar nele, porque ele é tão específico, né. Então, é isso. Por isso que, por exemplo, por que tem casos adversos, né, de um medicamento, né, de um fármaco? Porque tem receptores que são semelhantes em outras áreas, né? Então, por isso que pode causar um efeito adverso do medicamento. Então, tem a amplificação, né, que é quando a enzima vai receber um sinal, ou seja, vai ser administrado o fármaco, né? E essa enzima, esse fármaco vai se ligar na enzima, né, do receptor, e essa enzima 1, ela vai acabar, né, ativando mais 3 enzimas 2, e cada enzima 2, 3 enzimas 3. Então, ou seja, vai ter um crescimento, né, exponencial. Tem a questão da sensibilização, né, que quando chega o fármaco, né, tem esse sinal, né, no receptor, né, só que para que esse receptor, esse fármaco ele pare, né, ou então os sinais do corpo ele pare de produzir para que ocorra uma homeostase, é preciso que ou pare o sinal que está tendo no corpo, ou então inative, né, esse receptor. Um exemplo, né, quando comemos um carboidrato, um açúcar, né, então vai ter um pico, né, de açúcar no sangue. Então, esse açúcar no sangue, né, ele está ali, então vai enviar um sinal, né, para que a insulina ele chegue aqui, né, e pegue esse açúcar, né, e coloque para dentro da célula. Então, mas só que essa insulina ela não pode pegar todo o açúcar toda hora, né, porque senão pode ocorrer uma hipoglicemia. Então, é preciso que
para esse sinal, né, ou seja, da insulina, ou então inativa esse receptor da célula. Aqui é a integração, que é quando, tipo, aqui tem a administração do fármaco, aqui é a administração de um fármaco oposto a esse. Então, vai receber esse sinal, né, esse fármaco vai ser administrado e ligado a esse receptor. Então, vai ter um aumento na concentração dessa molécula, né, do fármaco, ou então um aumento, né, da potência desse fármaco. E bem assim aqui no sinal 2. Só que ele vai fazer, né, com que essa molécula que foi administrada aqui tenha um efeito menor, né, e uma potência menor. Um exemplo disso, né, é a insulina, né, e o glucagon, né, que a insulina coloca lá dentro do açúcar dentro da célula, só que quando, né, o nosso corpo ele acaba não tendo mais esse açúcar, né, mais essa energia, ele precisa, né, recruta, né, o glucagon, manda sinais, né, que o glucagon chega, né, para chegar aqui nessa célula, né, e tirar, né, o açúcar de dentro. Então, isso é a integração. Aqui são as características, né, gerais, que tem as estruturas das moléculas, né, que eu até falei, né, mencionei, que os receptores, ele tem nas suas estruturas, né, proteínas. Então, aqui a estrutura primária, né, que é a sequência de aminoácidos, então a sequência de aminoácidos, e aqui a secundária, né, que é quando ocorre uma síntese aqui na estrutura primária, e ela ganha essa conformação. A terciária, né, que vai ocorrendo ainda nessa síntese nas proteínas mais distais, aminoácidos, né, e ela cria essa conformação. E aqui, né, é quando elas ficam, né, mais os polipeptídeos, elas podem sofrer uma oligomeração, que é como se ela ficasse mais complexas, né? E tem as ligações das moléculas, né, que é como eu falei. Tem as eletrostáticas, né, acho que é assim que fala, que é o hidrogênio, a iônica e a covalente. E tem a de Van der Waals, né, que aqui esse mais, né, quer dizer o quê? A quantidade de força, né, que essa ligação tem. Então, aqui dá para ver que a ligação do Van der Waals, assim que fala, ela é mais fraca, né, do que uma covalente. Então, para que esse receptor ele se desligue, né, de uma ligação covalente num fármaco, é muito difícil, sabe? Quando tem essa ligação do fármaco com o antagonista, por exemplo. E é isso. Um detalhe, né? Que uma ligação de um fármaco, né, no receptor, ele pode ter várias ligações dessas, né? Van der Waals, hidrogênio, enfim. Não só uma única ligação. É muito difícil só ter, por exemplo, uma covalente. E vamos agora, né, para as principais famílias de receptores. Tem os canais iônicos, né, de transmembrana. Tem os receptores de transmembranas acoplados à proteína G, intracelulares. Tem os receptores que apresentam atividade enzimática e os receptores citoplasmáticos. Né, aqui são os 3 tipos. Vamos começar com os canais iônicos, né, que tem os 3 tipos principais, que é o regulado por ligante, que tem vai ter essa ligação, né, com o canal e vai ocorrer uma alteração da condutância iônica. Tem o regulado por voltagem, né, que vai alterar o gradiente da voltagem transmembrana e vai ocorrer uma alteração da condutância iônica. Tem o regulado por segundo mensageiro, né, que vai ter essa ligação do ligante ao receptor da transmembrana, com domínio citossólico acoplado à proteína G, resultando na geração de segundo mensageiro. E vai ocorrer, né, o segundo mensageiro que vai regular a condutância iônica do canal. Né, aqui é um exemplo, né, dos canais iônicos, né, que é o canal de sódio, que é ativado por voltagem. Né? Então, eles apresentam, né, várias estruturas proteicas, né? E dentro desses né, tem os sensores de voltagem. Ou seja, né, esses sensores são aminoácidos, né, que podem se carregar positivamente ou carregar negativamente. E essa alteração da carga positiva ou negativa, ela vai alterar a conformação da proteína, né? Então, vai favorecer a entrada do íon ou dificultar, né? Então, quando há essa despolarização, né, da membrana,
né, ela vai acabar aqui, ó, mudando de posição e favorecendo, né, a entrada do íon, né, a abertura, né, dos sensores e a entrada do íon. E quando ocorre uma hiperpolarização, né, pode ela voltar no seu estado inicial, né, vai mudar na sua posição aqui dos íons, né, do canal elétrico, né, e vai provocar o fechamento, né, desses sensores, né, de voltagem. Então, não vai permitir mais a entrada desses íons. Né? E como é que funciona, né, os receptores acoplados à proteína G? Então, aqui o receptor, né, ele está aqui ligado à proteína G, e a proteína G ela tem 3 subunidades, né, que é alfa, beta e gama. Então, quando um agonista, né, um fármaco agonista, ele se liga aqui no receptor, né, vai ocorrer uma fosforilização, né, vai ativar a proteína G e vai ocorrer uma fosforilização, em que vai quebrar, né, essa molécula subunidade alfa, né, e essa subunidade alfa, ela vai se ligar, né, na enzima efetora, né, para que ocorra, para que ative, né, a cascata toda de ação, né, e o fármaco seja efetivo. Aqui são algumas, as principais proteínas, as proteínas G e seus exemplos de ação, né. Tem a G estimuladora, né, GS, que ativa os canais de sódio, ativa o adenilciclase, G inibitória, GI, que ativa os canais de potássio e inibe a adenilciclase. G0, que vai inibir os canais de sódio. GQ, que ativa a fosfolipase C. G12/13 vai fazer diversas interações com os transportadores de íons. Então, aqui, né, a proteína G, né, que ocorreu todo esse processo aqui, né, a ativação da enzima, em que vai, né, e um dos seus correspondência, né, tem o adenilato, né, ciclase, que o adenilato ciclase, ele vai ser ativado, né, e ele é capaz de quebrar o AMP e gerar um AMP cíclico. E isto vai, e assim, né, com essa ativação do AMP cíclico, vai ativar, né, a proteína quinase A. E aí a proteína quinase A ele vai, né, agir nos seus efetores. Os efetores são as enzimas proteínas transportadoras e as proteínas contráteis e os canais iônicos, né? E aqui outro exemplo é a fosfolipase C. Só que assim, a fosfolipase C, ela vai ativar, né, 2 segundos mensageiros, né? Que é o inosotrifosfato, né? Que ele é responsável pelo aumento da concentração de sódio. E tem o diacilglicerol, né? Que vai ativar, né, a proteína quinase C, que agirão nos efetores aqui, os efetores, enzimas, proteínas transportadoras, etc. Né? Aqui é um exemplo, né, de receptores enzimáticos, né, da atividade da tirosinosinase, né, em que vai ter, né, a administração do fármaco, o fármaco ele vai se ligar e vai fosforilar, né, as tirosinas. Então, quando há essa fosforilação, né, vai também ocorrer uma fosforilação, né, no substrato, né, que, né, que desencadeou, né, depois desse processo de fosforilação. E tem os receptores citoplasmáticos, né, pelo fato de eles serem mais lipofílicos, né, então os fármacos que são mais lipofílicos, eles têm, né, são bem-vindos nesse receptor. Então, aqui é um exemplo do hormônio esteroide, né, chegando. Só que ele não vai precisar, ele precisa primeiro, né, passar, né, por difusão, né, para chegar nesse receptor. Então, quando ele chega aqui nesse receptor, ele vai criar um complexo, né, receptor-fármaco, que vai entrar aqui no núcleo da célula, né, e vai se ligar aqui, né, os componentes do DNA e vai transcrever, né, para receber a mensagem e gerar um efeito, né, terapêutico do remédio, do fármaco, aliás. Desculpa. Tem uns termos bastante importantes, né, na farmacodinâmica, é a ação do fármaco, né, e um efeito do fármaco. Então, vamos diferenciar, né? Então, a ação do fármaco é a ligação do fármaco com o receptor. Já o efeito do fármaco é a consequência da ação do fármaco. Um outro termo importante, né, é a dose, né? Que dose é a quantidade necessária
né, da droga para se obter um certo grau de resposta em um determinado paciente. Então, tem os tipos de doses, né? Tem a terapêutica, né, que é quando vai ter um efeito, consegue um efeito desejado. Tem a profilática, e quando impede, né, a condição patológica, né, que se inicie, né, e a tóxica, né, que quando gera efeitos adversos, que Matheus vai explicar melhor. Então, outros termos importantes, né, que é a eficácia, né, que é o efeito que um fármaco pode produzir, né. Então, tem o efeito máximo, né, que o agonista pleno, ele proporciona isso. Lembram, né, que eu falei lá no começo, né, que o agonista pleno, ele consegue ter um efeito máximo. Tem um efeito parcial, que o agonista ele vai conseguir, né, quem faz isso é o agonista parcial. E nenhum efeito, né, que é um antagonista. Não vai gerar nenhum efeito, né, a concentração em que o fármaco produz 50% de sua resposta máxima. Então, vamos diferenciar aqui, né, o gráfico A, né, a potência relativa, e aqui o gráfico B está mostrando a eficácia relativa, né. Então, aqui o fármaco X e o fármaco Y. Então, dá para perceber que eles conseguiram, né, uma efetividade, né, no efeito terapêutico. Porém, o fármaco X, o Y, ele precisa de uma maior quantidade de fármaco para conseguir, né, para ter uma potência e conseguir ter uma efetividade. Já ao contrário do fármaco X, né, que precisou de menos, né, fármaco de potência, ou seja, né, para, né, ter sua efetividade, né, terapêutica. E aqui é o gráfico B, né, que está mostrando que o fármaco X e Y eles não conseguiram, né, ter um efeito terapêutico. Porém, né, o fármaco X ele teve um efeito melhor que o fármaco Y. Pronto. Agora vamos para as relações de dose e respostas espontâneas. Então, para que tenha uma prescrição segura, né, do medicamento, é muito importante, né, essas respostas espontâneas, que eles vão prever, né, os efeitos de um fármaco quando administrado a uma população de indivíduos, bem como para determinar as doses tóxicas e doses letais dentro de uma população. Né? Então, as respostas espontâneas vão ver, né, o efeito terapêutico, né, daquele medicamento, né, até quanto 50% da população, né, tem um efeito terapêutico, o efeito tóxico, né, e o efeito letal. E a janela terapêutica é a faixa de doses de um fármaco que produz uma resposta terapêutica, né, sem efeitos adversos inafetáveis. Ou seja, a janela terapêutica ela só seria daqui até aqui. Então, o momento que tem esse efeito tóxico, né, então não tem, né, já saiu da janela terapêutica. Então, vocês vão entender melhor aqui. Né, que aqui é o índice terapêutico, né, que é a relação entre a dose que produz toxicidade em metade da população e a dose que produz efeito eficaz, né, ou clinicamente desejado em metade da população. Então, vamos lá, né? Aqui é a fórmula, né, que é a toxicidade em metade da população e a dose, né, que produz efeito eficaz. Então, existem, né, dois tipos, né, vamos supor assim, né, de índice, tem um índice terapêutico baixo, né, que um exemplo é a varfarina, que percebe que, olha, a janela terapêutica dela é menor que a janela terapêutica da penicilina, ou seja, aqui a penicilina, se você colocar uma dose maior, né, ter essa ingestão de dose maior, não vai ter, né, vai demorar, né, para ter tem que ser uma dose bem grande, né, para ter um efeito adverso, né, um efeito desejado. Então, essa penicilina, a sua biodisponibilidade, ela não vai ser tão afetada, né, quanto aqui a varfarina. Porque a varfarina, a biodisponibilidade nela pode ser afetada. Por exemplo, a alimentação e outros fatores, né? Pode afetar aqui, né, na varfarina. Porque ela tem um efeito, uma janela terapêutica bem baixa, né? Ou seja, ela tem que ter a medicação ela tem que ser bem menor, né, do que da penicilina. Pronto, gente, agora o Matheus vai falar. Em primeiro ponto, de acordo com Paracelso, cientista da época, todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja veneno. A dose correta diferencia o veneno do remédio. Ok, mas olhando agora para as significâncias de algumas palavras, a gente meio que encontra alguns termos que são paradoxais aos outros, como substâncias e remédio. Ressaltando o quê? No conceito da palavra remédio, o mesmo não possui um produto ativo, químico ativo, desculpa,
que atue no organismo. O mesmo vai promover cura, prevenção e bem-estar e qualidade para o indivíduo. Por exemplo, uma terapia com um psicólogo, diferentemente do medicamento, que possui um ou mais princípios ativos. E substâncias são tudo aquilo que possuem princípios ativos, só por observação mesmo. E quando ele fala sobre a dose correta que diferencia o veneno do remédio, é porque sempre vai ser a dose que vai limitar entre a faixa de eficiência de uma substância e a sua toxicidade dentro do organismo do indivíduo. É isso. Pode passar, Chay. Então, gente, o que seria toxicologia? A toxicologia é o estudo dos efeitos deletérios das substâncias físicas, químicas ou biológicas. Mas abrindo parênteses para as reações biológicas, porque deve-se tomar cuidado, já que existe uma área dentro da biologia e da ecologia que cuida só especificamente da toxicologia. Mas, em suma, é só isso. E hoje em dia, a toxicologia também inclui muitos elementos da saúde pública, tais como a toxicologia ambiental e segurança ocupacional, que visa assegurar e delimitar e limitar os níveis de substâncias tóxicas ao meio ambiente, com o intuito de evitar possíveis e prováveis incidentes futuros. A toxicologia analítica, que visa em analisar e de forma qualitativa e quantitativa a questão de substâncias tóxicas. A toxicologia forense, que por si só já deixa claro que é para a questão de análises de perícias legais, em suma. Mas além dessas, ainda existem outras áreas da toxicologia, como a toxicologia clínica, a toxicologia voltada para a nutrição dos alimentos, a toxicologia em reações químicas, na química industrial. É um leque muito grande, mas em suma até agora só isso mesmo. Pode passar, Chay, por favor. Pronto. Bem, o que seria uma intoxicação? É um conjunto de efeitos nocivos representados pelos sinais e sintomas que revelam o desequilíbrio orgânico produzido pela interação entre agente tóxico com o organismo. Ou seja, é a definição da sintomatologia e sinais patológicos do indivíduo. Gente, abrindo mais um parênteses aqui, existe uma grande diferença entre intoxicação e efeitos adversos. Exemplo, se um paciente já faz um consumo normalmente de antidepressivos tricíclicos em sua dose terapêutica, com o intuito de gerar benefícios para o organismo, e mesmo assim ele vai ter efeitos já esperados como sonolência, letargia ou até uma hipotensão ortostática. Isso acontece porque já é comum e esperado no medicamento. Isso seriam os efeitos adversos. Agora, quando o indivíduo tenta se suicidar, abusando da ingestão e passando da faixa terapêutica do que é recomendado pela consulta, aí sim já vai ser uma intoxicação, pois vai passar do limiar de absorção do mesmo dentro do organismo do indivíduo. Ok? Pode passar, Chay. Pronto. Aqui, esses 4 gráficos, basicamente exemplificando aquilo que Chay já tinha falado anteriormente, que seria o quê? A janela terapêutica, que vai definir quando a substância vai ser tóxica ou não para o organismo. Pois a janela terapêutica compreende entre a eficiência e a toxicidade de uma substância. Exemplo, aqui nesse primeiro gráfico, demonstrando um fármaco na linha verde. Na linha pontilhada azul seria a concentração máxima eficaz, onde o fármaco vai estar gerando uma resposta eficaz com eficiência para o organismo. E a linha pontilhada em vermelho seria a concentração máxima tolerada, que até aí o seu organismo consegue receber, biotransformar, repassar para o corpo e eliminar sem que se tenha prejuízos para o mesmo. Então, no primeiro caso, como demonstrado, o fármaco ele não atinge o limiar mínimo de concentração, ou seja, ele não vai gerar nenhum efeito eficaz para o organismo, nem uma toxicidade. No segundo exemplo, com a linha amarela, o fármaco atinge a concentração máxima eficaz, ou seja, ele está gerando um efeito eficiente e também não gera nenhum efeito tóxico, então está de boas, é o recomendável. No terceiro exemplo, é notável que o fármaco ele passa do limiar de concentração máxima mínima
eficiente, desculpa. Mas ele não ultrapassa a concentração máxima tolerada, ou seja, ele gera eficiência do medicamento, ultrapassa um pouco, mas não gera nenhum efeito tóxico para o mesmo. Então, tá tranquilo. O problema mora aqui nesse último exemplo, que é quando a substância ultrapassa tanto o CME quanto o CMT. Passou daí, já é prejudicial, podendo gerar respostas tanto agudas quanto crônicas no indivíduo. Então, sempre está atento à resposta de cada um. Gente, e ressaltando só uma coisinha. A intoxicação, ela é subdividida em 4 fases, só de forma didática. Mas são coisas que acontecem, que quem já está na clínica já conhece. Mas de forma didática, ela é separada no momento de exposição com a substância, que é quando ela vai ser ingerida, absorvida, ou de qualquer outra forma que ela entre em contato com a forma de órgãos internos ou externos do indivíduo. A farmacocinética, que vai ser o processo pelo qual a substância tóxica, ou que não é tóxica, porque vai depender da questão sempre da dosagem da mesma no organismo, o caminho que ela vai percorrer, desde a sua absorção, biotransformação e excreção, e a sua farmacodinâmica, que é como que ela vai interagir com o organismo, e por fim, a fase clínica, que compreende os sinais e sintomas que aquela substância vai gerar no indivíduo. Pode passar, Chay. Pronto. Existem várias formas de intoxicação, mas as principais, de acordo com a literatura, são essas. Inalação, que pode ocorrer por meio de incêndios, combustão de materiais que são ricos em propriedades químicas do cianeto, como exemplo, ou inseticidas também, ao depender. Geralmente acontece mais com agricultores que não utilizam de EPIs. Pode ser por via oral, por meio da introdução de fármacos por forma exacerbada, fora dessa forma de posologia terapêutica, ou também o consumo de inseticidas, chumbo, ferro, cianeto e etc. Podem ser injetadas também, como o alto consumo inadequado de drogas ilícitas, como opioides, sendo eles mais comumente a morfina, fentanil e outras formas, ou absorvidas pela pele, num caso de agrotóxicos, que seriam os inseticidas. Pode passar, Chay. Pronto. Agora eu vou citar um pouco sobre os tipos de intoxicação recorrentemente citados pela literatura. Eu vou começar agora falando sobre o paracetamol ou acetaminofeno. Ele basicamente só vai ter uma intoxicação no organismo quando a sua via usual de biotransformação, que é o fígado, for saturada. Naturalmente e comumente, o fígado vai metabolizar o mesmo com o auxílio de 2 sistemas. Primeiramente, liberando a glutationa, que vai auxiliar o processo é composto pelo sistema CYP450, que dentro desse sistema vai ter 3 processos, sendo eles sulfação, glicoronidação e N-hidroxilação. Quando se tem uma saturação desse sistema, a via de sulfação e glicoronidação são bloqueadas. Se elas são bloqueadas, vai acabar gerando, possivelmente e consequentemente, um maior acúmulo tóxico ao sistema metabólito hepatotóxico, ou seja, nada bom para o indivíduo. E sempre aquela coisa, se você quer tratar uma intoxicação, sempre você vai utilizar um antagonista, um antídoto antagonista, porque ele vai se ligar ao sítio de ligação usual daquela substância no organismo e bloquear a mesma para que assim a mesma não seja absorvida e sim eliminada. E no caso do paracetamol, seria a administração da N-acetilcisteína por via oral, sempre, logo após, no período de 8 a 10 horas pós-exposição exacerbada do fármaco. Por isso que é sempre importante, quando você achar lá, além de ter o tratamento de urgência, que eu vou explicar mais adiante, em realizar uma anamnese. Se o paciente não estiver responsivo,
com a pessoa que estava lá, o mínimo está aí o máximo para saber esse intervalo de tempo, tá bom? Pode passar, Chay. Pronto, em seguinte, a gente vai ter o monóxido de carbono. O mesmo é conhecido como um gás insípido, indolor que a gente incolor, desculpa, e inodoro. Existem várias formas de fontes de exposição com o mesmo, desde a poluição de automóveis, ambientes com pouca ventilação, que não vai ter uma geração da troca dos gases, aquecedores à base de querosene, uma churrasqueira à base de carvão, caldeiras à base de lenha. Basicamente, a toxicidade por CO2 pode ocorrer de duas formas seguintes. A primeira, quando se tem uma presença direta com o CO2, devido a uma fumaça gerada de uma churrasqueira de carvão lá no churrasquinho de domingo, que vai ser totalmente tóxico para o organismo, pois o mesmo vai acabar absorvendo mais CO2 do que O2, pois o CO2 acaba tendo uma afinidade muito maior do que o O2, chegando a ser cerca de 230 a 270 vezes mais, fazendo com que a molécula de CO2 ligue-se à molécula da hemoglobina, gerando uma carboxihemoglobina. Além de o oxigênio que está presente no organismo, ele acaba ficando em locais fixadores, ou seja, locais que têm uma demanda maior de gasto de oxigênio, como cérebro, coração. São os principais. A outra forma de intoxicação por CO2 é por meio da inalação ou ingestão do cloreto de metileno, que são os decapantes, que vai ocorrer da seguinte forma. Como ele vai ser indireta, primeiro, após a ingestão do mesmo, ele vai ter que ser biotransformado também pelo fígado, e depois que ele for biotransformado pelo fígado, ele vai ter que ser convertido por meio do sistema CYP450 em CO2, para que assim seja tóxico para o organismo, o que acontece na maioria das vezes. E mais aquela vez. O antídoto para retirar, o antídoto basicamente para a toxicidade com CO2 é retirar o fator causal, que está causando aquele problema, e a aplicação da máscara facial de oxigênio a 100%. Em casos crônicos, ou dependendo do dano, sempre vai ser, é recomendável que seja encaminhado para uma UTI, onde o paciente vai ser intubado por meio de intubação orotraqueal ou colocado em uma câmara hiperbárica. Mas é isso, pode passar. Pronto. Em seguinte, a gente vai ter o cianeto. As principais formas de fonte de exposição do cianeto é por meio da combustão de incêndios, fogueiras domésticas, refinamento de petróleo, revelação de fotografias e a galvanoplastia, que para mim é um termo novo, não sei se vocês conhecem, mas a galvanoplastia consiste basicamente em recobrir um metal com outro metal para que esse mesmo seja protegido ainda mais. Um exemplo seria as colheres que a gente tem em casa, que são recobridas por mais de um metal para que elas tenham um maior tempo, digamos assim, de conservação e durabilidade. A toxicidade, pelo mesmo, acontece por meio da absorção. Após que se tem uma absorção, o mesmo vai se ligar e inativar as metaloenzimas, e com consequência, vai ter a inativação das enzimas citocromo oxidases ou as citocromo oxidases A3. E, como resposta, vai ter a inibição da respiração celular. Como vai ter uma inibição da respiração celular? E caso não seja atendido logo após ou em um tempo delimitado para a mesma, o paciente vai ter uma morte devido à falta de fosforilização oxidativa e também devido a uma falta e déficit da produção de ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, basicamente, o antídoto consiste em a aplicação de hidroxicobalamina, vulgo a vitamina B12, por via intravenosa, para que se tenha uma fixação do cianeto à vitamina B12
e, consequentemente, uma produção da cianocobalamina, a qual vai se aderir e, assim, conseguir ser excretada. E tomar cuidado que, já que a mesma vai ser administrada por via intravenosa, ser administrado lentamente para que não sejam gerados bolos e, assim, uma complicação clínica maior. Bom, eu acho que é isso, gente. Então, vamos lá. Pode passar, Chay. Isso. Em seguida, a gente vai ter o chumbo. Hoje, nem tanto, não é tão recorrente a intoxicação por chumbo, pois se tem menos, digamos assim, jogada de chumbo em águas, em rios, mas ainda assim é notável a questão da poluição industrial. Mas as principais fontes seriam pinturas antigas, mas tipo, antiga, onde se fala assim, são de décadas. Tipo, um exemplo, uma pintura de uma casa que foi pintada em 1978. Um exemplo, tem que ter bastante tempo. Água potável, tem essas dependências, de onde ela está vindo. A poluição industrial e uma exposição crônica ao chumbo, que são as tintas, que é o consumo. Basicamente, a gente tem que ressaltar a importância da diferença de organismo, tanto do adulto quanto da criança. Se uma criança ela é exposta desde a sua infância, exposta ao chumbo desde a sua infância, é claro que ela vai ter uma probabilidade maior de absorção do mesmo. De acordo com a literatura, é cerca de 40% para crianças e 10% para os adultos. Então, tipo, todo cuidado sempre vai ser pouco. Seguindo. A absorção a toxicidade por chumbo dá-se por meio da absorção do mesmo, o qual vai se distribuir primeiramente pelos tecidos moles, em seguida nos ossos, dentes e cabelos, sendo que a mesma vai ter uma meia-vida no TGI, que é o trato gastrointestinal, cerca de 1 a 2 meses, e nos ossos de 20 a 30 anos, que é onde gera o grande problema, pois quando o chumbo está há tanto tempo no nosso corpo e fica de forma, no caso, uma ingestão crônica, o mesmo vai inibir o processo de osteoclastogênese, que é a formação de osso novo. Então, uma pessoa que foi exposta cronicamente ao chumbo desde criança até a sua fase adulta, é claro e perceptível, sem dúvida alguma, que o mesmo vai sofrer com vários problemas com os ossos, como uma osteoporose e uma facilidade também maior com quebrar os ossos por facilidade, qualquer coisa. Os principais efeitos tóxicos do mesmo seriam no sistema nervoso central, a cefaleia, fadiga, insônia e convulsões crônicas, e dessas convulsões crônicas podendo evoluir para um coma e do coma para a morte. No TGI vai gerar um desconforto, constipação e diarreia, e no sangue vai gerar a anemia microcítica hipocrômica, isto é, diminuição da produção de eritrócitos. E como vai ter uma diminuição menor de eritrócitos, também vai ter uma diminuição menor na ligação M do eritrócito à hemoglobina. Tá bom? O antídoto do mesmo consiste de duas formas, tanto para uma forma menos grave, para uma forma mais exacerbada da exposição ao mesmo. Como, em uma forma aguda ou menos exposta, seria a administração do Sucmer por via oral, e, em casos graves, seria a administração do Glinecaprol por via intramuscular. Pode passar, Chay. Pronto. Em seguida, a gente vai ter os inseticidas organofosforados, que basicamente é mais comum esse tipo de intoxicação em ambiente rural, pois são aqueles agricultores que estão sempre na lavoura, utilizando agrotóxicos e pesticidas, inseticidas para matar certos fungos ou coisas que danifiquem a lavoura. E também que não utilizam EPIs ou aqueles que não são recomendáveis em ser utilizados. A toxicidade do mesmo ocorre por meio da absorção ou ingestão do mesmo, o qual vai ser distribuído pela corrente sanguínea e logo após vai ter a inibição da acetilcolinesterase, que é uma enzima de grande importância,
pois a mesma é responsável por fazer a queilação da acetilcolina em acetato e colina, para ser reservado e acumulado nas bolsas pré-sinápticas, para que tenha uma concentração de estímulos nervosos e etc. Os possíveis efeitos tóxicos devem-se a esse acúmulo de acetilcolina pura, pois a gente vai ter tanto os efeitos nicotínicos quanto muscarínicos. Sendo os nicotínicos a amidríase, que seria a contração espontânea e contínua da pupila, fasciculações, além de fraqueza muscular, e os muscarínicos, que seria diarreia, micção, a miose, que seria a diminuição, que seria a contrição da pupila de forma involuntária e contínua, além de uma bradicardia e uma hipersalivação. E o antídoto do mesmo consiste em um antagonista, que seria a atropina, por via intravenosa também. Pode passar, Chay. Em seguida, a gente vai ter o etanol, tendo como principal subproduto que todo mundo conhece, o álcool etílico, o qual muitos jovens, só jovens, tá, gente? Não vou generalizar aqui para não ser cancelado. Que fazem um consumo crônico e exacerbado do álcool. A toxicidade do mesmo deve-se por uma ingestão crônica, que a princípio vai gerar uma deficiência nutricional. Isso acontece porque, como a pessoa, o indivíduo, faz um consumo crônico e exacerbado da mesma, ele vai acabar gerando um déficit nutricional, pois a sua dieta de calorias vai acabar sendo especificamente e quase que única do álcool. E vai acabar gerando vai gerar um estado hipermetabólico e uma maior demanda aumentada também de consumo de O2 pelo fígado. Em seguida, vai ter uma ameaça aos hepatócitos centrolobulares, pois se vai ter uma exacerbação e um aumento gradual de álcool e a geração do seu metabolismo, vai ter uma produção de NADH e NADPH. Logo, esses dois vão gerar outro subproduto, que são tóxicos para o organismo, que seriam o ácido lático, o ácido úrico e uma possível e provável, de certeza, hipoglicemia. E, por fim, a gente ainda vai ter essas alterações devido ao efeito redox, que é realizado pelos hepatócitos centrolobulares, que vão ser inibidos devido ao metabolismo do álcool. Depois de ter um metabolismo do álcool que produziu NADH e NADPH, que teve como consequência a produção de ácido lático, ácido úrico e hipoglicemia, não acabou por aí não. Ainda vem o metabolismo do etanol, que vai produzir acetaldeído, radicais de hidroxila, peróxido de hidrogênio, que tudo vai acontecer com auxílio da enzima 2E1 citocromo oxidado, alguma coisa assim. Os seus efeitos tóxicos para o organismo já é algo comumente que eu acho que todo mundo já deve conhecer ou já deve ter falado. A princípio, tumores orofaríngeo, laringe e esôfago são coisas comuns. E também, puxando um pouquinho para o odonto, o consumo de álcool crônico é fator super, hiper, mega predisponente para câncer de boca, tá bom? Então, todo cuidado é pouco. Pois o mesmo gera afinidade e descamação do epitélio oral e assim para que outras substâncias sejam absorvidas com maior facilidade. Substâncias tóxicas, no caso. Além de efeitos teratogênicos, como a síndrome alcoólica fetal, que vai gerar um retardo e futuros problemas, tanto respiratórios e cardíacos, tanto no feto e para criança em desenvolvimento. São efeitos para sempre, não tem cura nem nada, tá bom, gente? Pode passar, Chay. Pronto, gente. Essas foram as principais que eu compreendi, que eu achei que seriam mais corriqueiras e oportunas em ser citadas. Agora, gente, vou falar um pouco sobre o tratamento de urgência toxicológica, o que deve ser feito. Primeiro ponto, sinais vitais. Dos sinais vitais, você vai fazer o quê?
avaliação ABC. Tomar cuidado que não é igual a do trauma não, tá, gente? Como a gente aprendeu lá no primeiro ciclo. A avaliação ABC basicamente vai consistir em analisar as vias aéreas, se tem alguma obstrução ou não, se a vítima está respirando, e o C não seria as compressões, mas sim verificar a circulação por meio do teste capilar, que é aquele que você pressionar o dedo por até 2 segundos para ver se vai ter um retorno capilar ou não. Também tem a questão de analisar a pressão arterial, a frequência respiratória e a frequência cardíaca, além da análise da temperatura e manutenção da mesma, ao depender do ambiente. O tratamento consiste em 3 fases: em diminuir a absorção da toxina, prevenir a toxificação do composto benigno no mesmo, além de aumentar o metabolismo ou eliminação da toxina no organismo. Aí, seguindo agora, beleza, tem que ter uma aceleração, da eliminação. A aceleração da eliminação pode ser de 3 formas, tanto por meio da hemodiálise, alcalinização urinária ou por doses múltiplas de carvão ativado. Em primeiro ponto, tem que tomar cuidado com a questão da eliminação de hemodiálise, pois, para fazer a mesma, tem que seguir alguns critérios, sendo eles baixa ligação a proteínas, pequeno volume de distribuição, baixa massa molecular, além de uma hidrossolubilidade. Se a substância respeita todos esses critérios, você pode realizar. Um exemplo seria o metanol, fenobarbital e o líquido. No caso da alcalinização urinária, consiste em fazer um aumento do pH da urina com a utilização do bicarbonato de sódio por via intravenosa para que essa substância seja ionizada. Basicamente, o objetivo desse tipo de eliminação consiste em aumentar o pH urinário entre 7,5 a 8 e tomando cuidado para que não passe, na verdade, do pH sérico, que seria 7,55. Jamais passar esse limite, tá bom? E outra forma seria a administração de doses múltiplas de carvão ativado, pois o mesmo vai criar um gradiente por meio do lobo intestinal. Ou seja, ele vai fazer com que a medicação ou substância a qual foi ingerida saia de uma área de maior concentração para uma de menor concentração, trazendo essa substância já ingerida de volta para o intestino, para que essa mesma substância seja ligada ao carvão e assim seja eliminada. Mas tem um parênteses que deve ter cuidado, tá, gente? Na hora de administrar carvão ativado em uma pessoa com intoxicação por carbamazepina, fenobarbital e digoxina. O paciente tem que apresentar alguns sinais, como ruídos intestinais, pois esses vão demonstrar que a motilidade do TGI do paciente continua a mesma, e se eu administrar carvão ativado, o mesmo não vai ter uma constipação ou obstrução do mesmo, aí já podendo danificar ou piorar o caso clínico do paciente, tá bom? Pode passar, Chay. Isso aí, gente. Cuidado, pelo amor de Cristo. O carvão ativado é para intoxicação e não para dente, mais uma vez. Tá? Jamais, em hipótese alguma, usar carvão ativado no dente. Tá? Pois o mesmo danifica o esmalte, que é a cobertura inicial e que protege o dente, além de danificar os tecidos circunjacentes. Tá bom? Lembrem-se disso. Pode passar, Chay. Pronto, gente. Essa foi a minha parte. Espero de coração que todos tenham entendido o que eu falei. Não sei como é que estava a minha dicção, mas enfim, foi isso. E agora a gente vai para os casos clínicos, tá? Então, vamos começar aqui, né, no nosso primeiro caso clínico, certo? Então, MC é uma mulher de 32 anos, de 80 quilos, que passou por uma cirurgia em seu joelho esquerdo há 2 meses e tem histórico de embolia pulmonar.
ela apresenta dificuldades de locomoção desde a cirurgia. MC vem recebendo heparina de baixo peso molecular desde a cirurgia devido a seu histórico de embolia pulmonar e para o risco de desenvolvimento de trombose venosa. Então, a primeira pergunta. MC procura você e pergunta: fiquei sabendo que estou grávida. Será que o remédio que afina o sangue pode fazer mal para o bebê? O que vocês acham? Bom, acredito que não, porque pelo que eu vi, a heparina, ela faz parte da categoria B de riscos para grávidas, ou seja, já foi realizado estudos com animais quanto à utilização desse medicamento e que não apresentou risco. Porém, para grávidas não foi realizado. Então, é tipo, não tem certeza de fato que a heparina, quando utilizada por pessoas que estão grávidas, pode causar algum dano. Aí, o recomendável é que seja monitorado e que a utilização desse medicamento seja prescrito por médico em casos extremos. Mais alguém quer acrescentar, Micaele? Foi Micaele, não foi? Isso. Quando eu estudei no tutorial, eu vi que ela não atravessava a barreira placentária, mas que a depender do tipo de efeito colateral que ela pode estar causando, pode prejudicar. Como, por exemplo, ela já fez uma cirurgia no joelho, né, esquerdo, então está recente, tem 2 meses. Então, se tiver um processo que comprometa essa questão de calcificação, de todo esse processo relacionado às coisas do joelho, os ossos podem ficar fracos e ela pode, tipo, se ela da queda, pode promover várias fraturas, aí pode prejudicar. Aí sim prejudicaria a gestação. Isso. Alguém mais quer acrescentar? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão Sim. me ouvindo? Tá, gente, é porque eu tô sem fone aqui no momento. Mas eu acho que não também, não acho, né? Na verdade, por evidências. É que também a gestação, ela tem uma característica que é a alteração da hemostase, né? Do sangue. Então, há aumento de fatores de coagulação e diminuição também dos fatores de anticoagulação. Então, não. E eu também tinha visto que a heparina, ela é justamente tromboprofilática. E aí, ela seria de escolha também, principalmente em casos de quem já passou por gravidez por cesárea, porque ela vai evitar, no caso, a formação de trombos, justamente porque ela tem esse fator de anticoagulação. E no caso da gravidez, ela não ia interferir. Mais alguém? Sim. Eu estava lendo também um texto da Conitec, que é um órgão que avalia nessas questões de toxicidade e outras características dos medicamentos. E aí na Conitec estava falando que a heparina não é prejudicial durante a gestação e que ela tem algumas vantagens, né, durante a gestação. Uma delas é que a gestante ela pode fazer a administração dela em casa, porque como ela é de baixo peso molecular, ela é mais fácil de administrar do que as outras formas. E aí essa era uma das vantagens que a gestante tinha, né? Ela podia fazer o automedicamento de forma tranquila se o médico tiver prescrito, né, esse medicamento para ela. Mais alguém? Então, foi tipo, vocês foram perfeitos. Juan aí no chat, as meninas, né, que falaram, né? Então, a heparina, ela não é prejudicial, né, para as grávidas. É seguro, né, desde que seja, né, acompanhado, tem esse acompanhamento, né, dessa administração. E também a heparina, ela é uma molécula grande, né, então ela não vai conseguir atravessar a placenta e também no momento que a mãe estiver amamentando, né, o bebê. Então, é só, tipo, orientar, né, em relação a paciente, se tiver algum sangramento, né, para que ela retorne, né, faça esse acompanhamento. Então, alguém tem algo a falar?
vamos para a segunda, né? Segunda questão. Então, MC tem um bebê, né? E após 10 meses volta para outra cirurgia no joelho. Ao receber alta, o médico prescreve varfarina. Quais orientações que você deve dar para o paciente? Primeiro, que a varfarina ela tem um índice terapêutico muito baixo, né? Então, ela é de fácil toxicidade. Então, ela tem que ter uma concentração específica para cada paciente. Se extrapolar essa concentração, aí ela vai ter um efeito adverso. Inclusive, se engravidar, pode até levar a aborto ou malformações. Eu acho também que deve-se ter uma orientação do médico em relação a futuras consultas, não só com ele, mas com outros médicos e com o cirurgião dentista, pois são os únicos que fazem prescrição medicamentosa, né? Para que evitem em administrar ou passar uma posologia de medicamentos que tenham uma interação com a varfarina. Isso, antes de qualquer procedimento, a paciente ela tem que dizer que usa a terapia anticoagulante para poder evitar sangramento, essas coisas. Então, mais alguém? Uma das formas de avaliar se a pessoa está tendo sangramento é na gengiva e também nas fezes enegrecidas, que já é uma característica, se a pessoa está tendo sangramento, assim. Por exemplo, porque quando a pessoa utiliza medicamentos anticoagulantes, a depender do nível, por isso que eu falo que quem trabalha muito na parte laboratorial, da clínica, e prescrevem a varfarina, eles sempre têm um monitoramento do RNI, para ver sempre a variação, se está tendo muito sangramento, se está tendo um controle, porque a depender pode causar prejuízo. Isso, tudo que vocês falaram está certo, né? Então, puxando para nutrição, né, também tem que ter evitar, né? Ter uma limitação, né, na ingestão de alimentos ricos em vitamina K, né? Porque a vitamina K, ele tem um efeito, né, contrário, né, a essa medicação, né, anticoagulante. Então, se a pessoa ficar comendo, né, alimentos ricos, né, em vitamina K, pode acabar, né, interrompendo a ação desse medicamento, né, e piorar a coagulação, o estado, né, que ela está. Mais alguém tem algo a falar? Eu fico também olhando para a físio, essa questão da cirurgia de joelho. Por exemplo, eu fico não específica qual é a cirurgia, né, qual é o tipo, mas, por exemplo, se ela fosse fazer uma implementação de uma prótese, a depender da composição desse material, acho que poderia também dar uma influência e poder interagir com o medicamento também, provocar efeitos adversos. Uhum. Isso. Vamos lá, né? Agora é comigo sobre toxicologia. Vamos lá. Paciente, ATS, 22 anos, sexo feminino, 25 anos de idade. Teve um erro aí nessa questão da digitação, gente, desculpa aí. Cor branca, ensino superior incompleto, sem comorbidades prévias. Acompanhante refere que a paciente estava na porta de uma boate onde estava ocorrendo um incêndio que deu início às 2h30. E devido à fumaça, a paciente teve dificuldades para sair do local. Porém, a saída de emergência não existia no local, que a mesma havia ingerido bebida alcoólica durante festas, mas nega a consumo de drogas lícitas naquele local. Naquele momento do atendimento, a paciente encontrava-se bastante desorientada, com cefaleia, náuseas, vertigem, estado mental alterado, taquipneia e hipertensão, dispneica, tontura e tosse. No trajeto até o pronto atendimento, teve um episódio de êmese. Êmese, tá, gente? Se todo mundo não souber o que é êmese, é vômito, tá? Também não sabia o que era, não. Pesquisei ontem. Vamos lá. Para a letra A. Quais as possíveis intoxicações da vítima? Podem falar, fique à vontade. Então, vocês estão me ouvindo? Pela clínica dela, né? Pelos sinais, sintomas, é evidente que ela inalou certa quantidade de fumaça, né? E isso já tem sendo abordado no caso clínico.
Então, eu acho que o excesso de CO2 na corrente sanguínea que está causando todo esse quadro sintomático. E aí, isso porque ela teve uma intoxicação, né, via inalatória de CO2. Uma das, né? Isso. Das intoxicações, perdão. Intoxicação por cianeto também, né? Por meio de fumaça de incêndio em ambiente fechado. Uma das principais causas de mortes, assim, por fumaça, é o monóxido de carbono, porque ele fica na corrente sanguínea. Eu não lembro muito bem, mas ele é bem ruim de retirar, porque ele... Não lembro, só sei que o monóxido de carbono é bem ruim mesmo. Isso, Juan. A dificuldade em fazer a retirada do mesmo é porque ele possui mais afinidade do que o O2 pela molécula de hemoglobina, entendeu? É cerca de 230 a 270 vezes maior. Aí por isso tem essa certa dificuldade. Mais alguém? Isso que vocês estão falando do monóxido de carbono é interessante, porque quando a pessoa inala em grandes quantidades, né, ele fica mais presente no sangue que o oxigênio. E aí ele acaba fazendo uma diminuição do nosso pH. E o pH do sangue, quando fica muito básico, a gente pode ter essas reações que estão citadas aí, como cefaleia e náuseas, porque o nosso pH, ou o pH sanguíneo não pode ficar muito básico, né? E aí a pessoa pode acabar ficando tonta, e se a pessoa inalar por muito tempo, pode até acabar morrendo, né? Inclusive, existe uma forma de suicídio que é bem comum, que as pessoas ficam inalando por bastante tempo esse gás e vão perdendo a consciência, e elas meio que acabam morrendo durante essa perda da consciência, né? Morre durante o desmaio. Eu vi também aqui, Niele, complementando, estava dando uma pesquisada aqui na internet, e também uma das causas do monóxido de carbono é que ele tem afinidade pelas hemoglobinas, assim como o oxigênio. Isso. Aí faz com que a pessoa não tenha oxigênio, só tenha monóxido, meio que a pessoa, tô tendo oxigênio, só que eu não tô tendo o monóxido. Aí a pessoa vai mais, aí morre. É que nem o Matheus já tinha falado, né? Que tem o monóxido, ele tem mais afinidade pela hemoglobina. E aí essa tontura, então, a gente pode implicar que o quê? Que o cérebro ele está sendo menos oxigenado, porque não está tendo tanta oferta de O2 e está chegando mais monóxido que O2. E aí, por isso, essa tontura. Isso. E como o O2 não está chegando, né, para fazer a nutrição dos nossos órgãos, eles podem acabar falhando também. Isso, gente. Tudo que vocês falaram tá certinho, tá correto perfeitamente. As possíveis intoxicações da vítima foi tanto com o alto consumo de CO2 devido ao incêndio, um gás tóxico, e por cianeto devido à combustão do incêndio também. Então são essas prováveis causas. Então, perfeitos. Letra B. Quais procedimentos e antídotos a serem usados respectivamente? Gente, não precisa ser na ordem não, tá? Só preciso dizer o que se deve fazer e o que se deve usar para cura, tá bom? Fique à vontade. Como você mesmo mencionou, Matheus, verificar sinais vitais, análise das vias aéreas, monitorar a PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, ver a questão da oxigenação. Mais alguém? Pelo que eu li, quando eu estava estudando o caso clínico, eu vi que quando a pessoa está intoxicada por fumaça, o ideal é não tomar nenhum medicamento, e sim levar essa pessoa para um local arejado, lavar o rosto dela com água e deixar ela respirar um pouco de ar puro, para que o corpo libere esses gases tóxicos, né, naturalmente. Eu não vi falando sobre a necessidade de usar nenhum medicamento, mas se alguém souber, pode falar aí.
Como Melissa falou aqui no chat, eu também vi essa questão de utilizar a hidroxocabalamina no caso de cianeto. Isso, gente. O que vocês falaram, tanto pelo áudio, tanto pelo chat, tá certo. Desde o procedimento inicial em realizar a análise dos sinais vitais, a manutenção dos mesmos e a questão de aplicar, no caso da intoxicação por cianeto, aplicar a hidroxicobalamina, já que a mesma vai se ligar à molécula de cianeto, formando a cianocobalamina, para que a mesma seja excretada. E no caso por CO2, o recomendável é, primeiro momento, em administrar a máscara de oxigênio a 100% na vítima e encaminhar a mesma para uma UTI, para evitar possíveis danos, onde vai ser feito, se o caso for muito grave, for ou não, vai depender, fazer uma intubação orotraqueal, tá bom? Vamos agora para a letra C. Faz-se necessário a solicitação de exames complementares? Se sim, quais justifique? Eu tinha visto, no caso, a gasometria arterial, não sei se já falaram aqui no chat, porque você vai ver a saturação, né, a pressão parcial do O2 e a saturação dele ligado à hemoglobina, porque como vai haver essa diminuição da ligação, então esse exame ele vai ser fundamental. E aí, no caso, ele vai ser um exame que vai ser feito com amostra de sangue e vai ter uma certa demora a mais, porque ele não é tão rápido. Sim, sobre a gasometria, não vai só. Também vai mostrar a pressão parcial de oxigênio, mas também a de CO2. E aí, no caso da inalação da fumaça, isso acaba sendo importante também. Eu lembrei, relacionado à letra B, eu lembrei que a gente pode utilizar a ventilação mecânica não invasiva, já que aí poderia ajudar também nesses casos. A gente teria o CPAP, o BIPAP, que seria a oferta de oxigênio. Aí poderia ajudar também. E aí a gaso poderia facilitar na prescrição da conduta. Isso, gente. O que vocês falaram tá certo também. Tem que ter a solicitação da gasometria, como os meninos já explicaram. Além de um hemograma, para ver como é que está a situação dos glóbulos brancos. Um ECG, para verificar a situação do coração, né, como é que está o bichinho. Além de ureia, creatinina e outros exames que já são de base para solicitar em questão de exames complementares, tá bom? Gente, basicamente, do meu caso clínico, é isso. Alguém alguma dúvida? Mais alguma coisa? Pode falar. Pronto, gente. Então, a gente encerra a nossa aula. Se vocês não tiverem alguma dúvida, né, pode dizer agora, né? Eu falo para sempre, brincadeirinha. E as referências. Obrigada, viu, pelos elogios aí no chat, né, e pela participação de vocês.